E aí, pessoal, tudo bem? Notícia não é legal, muito provavelmente você já deve estar sabendo, né, que o Diego Aguirre já é ex-técnico do time do Santos, foi demitido. Eu estava vendo uma notícia hoje, eu estava dando aquela girada que depois daquele resultado horrível do Santos, né, ontem lá na Vila Belmiro, que perdeu em casa de 3-0 para o Cruzeiro, já era mais ou menos esperado, né? Ele não ia aguentar a pressão. E mais pelo que ele fez ontem na partida, pela escalação que ele colocou, pelo tempo de treinamento que ele teve, foi aí muitos dias, e o que a gente viu não foi absolutamente nada, foi mais do mesmo. Colocou jogadores que estavam no banco de reservas, que não era nem sombra daquilo que... Sabe o que acontece, pessoal? É difícil a gente explicar a respeito do que aconteceu com o Santos. Porque a gente que vive o Santos dia a dia, a gente via verificando que nos treinamentos, Diego Aguirre foi fazendo várias mudanças técnicas, né, de esquema tático. Treinou 4-4-2, treinou 4-3-3, treinou 3-5-2, e assim a gente foi atualizando para vocês, sempre para você que acompanha o canal Vargas Santos TV. Mas isso não foi o suficiente para ele mudar a equipe. E além dele fazer substituições horríveis no intervalo e durante a partida, principalmente lá no segundo tempo, o time que começou o jogo também não foi agradável. Então, para que existe treinamento? Né? Para que existe dias para treinar? Que é uma coisa que todo treinador fala e precisa. Então, o que ele mostrou para a equipe do Santos foi que realmente ele não conhecia o elenco. Tinha lá os seus preferidos, como qualquer técnico tem, que morreu com esses jogadores, que é o caso do Lucas Braga, o próprio Speedy Mendonça, que não vem jogando absolutamente nada. Tem outros também, mas que não vale a pena, uma vez que ele já saiu, a gente não tem muito o que falar. A partir desse momento a gente começa a fazer um retrospecto dos técnicos que já treinaram o time do Santos nessa gestão horrível do Andrés Rueda, né? Eu vou até enumerar ele aqui, mas eu acho que você já sabe. Ariel Roland, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fábio Bustos, Lisca, Odair Hellmann, Paulo Turra e agora o Diego Aguirre, que foi demitido do time do Santos. Inclusive já saiu no site oficial do clube, tá lá a demissão e tudo mais, falando que tiveram aquela conversa, aquela conversinha que você sabe que não convence ninguém, essa que é a verdade. E aí, sem falar desses técnicos, teve aqueles interinos, que foi o Marcelo Fernandes, que também é um técnico que foi recontratado, né? O presuntinho todo mundo sabe que já jogou na equipe do Santos, está no Santos, foi recontratado, está na comissão técnica. É provável que ele seja o técnico nessa próxima segunda-feira, que é o jogo contra o time do Bahia, que ganhou do time do Curitiba, jogando lá em Curitiba de 4-2. Teve também o Orlando Ribeiro, do Sub-20, que passou um cortado danado. Teve o Claudio Miro, que foi por um dia, rapaz. E sem falar do Cuca, que quando chegou o presidente do Santos, Andrés Rueda, ele já estava, né, na equipe do Santos. Depois ele não quis ficar e tudo mais. Então, olha, faz as contas. São 8 com 3, né? São 12 técnicos. 12 técnicos. E o retrospecto do Diego Aguirre quando chegou na equipe do Santos? Já chegou tomando uma chabucada de 4, né, do time do Fortaleza. Depois ganhou contra o time do Grêmio, que foi aquela vitória espetacular, aquele gol com o Pelé não deixou a bola sair e tudo mais. Depois do Campeonato Mineiro, que foi contra o Atlético, perdeu. Depois contra o time do América também perdeu. E também perdeu ontem contra o time do Cruzeiro. Então, nessa retrospectiva que foi muito negativa, de 5 jogos, pessoal, 5 jogos, o Santos ganhou apenas 1 e teve 4 derrotas. Olha, eu fiz as contas aqui, o Santos tomou 12 gols. E quais foram os gols que o Santos só fez? Foram 2. É muito pouco, pessoal. É muito pouco para um time que precisa desesperadamente ter vitórias para sair dessa zona de desconforto. Eu venho falando, fazendo uma comparação com uma areia movediça, a cada situação que o Santos
se encontra nesse momento, ele tenta sair, mas não consegue. A culpa é dos jogadores? É. A culpa é do treinador, principalmente do treinador, mas o mais falado e o que tem maior culpa de tudo isso, por toda essa história que eu estou falando aqui para você, é o presidente do Santos, o Andrés Rueda, né? Que, dito por muitos, inclusive por mim, é um dos piores, se não for o pior gerente, né? Um pior administrador, pior presidente do time do Santos até o presente momento. Então, depois da entrevista coletiva que eu vi também do Diego Aguirre, de cabisbaixo, falando, parecia que estava em outro mundo, né? Parecia que não era com ele que ele estava falando. Tipo assim, ele falava uma coisa, mas não passou convencimento nenhum, não passou segurança nenhuma a respeito do time do Santos. Sem falar que eu venho falando nos meus conteúdos aqui que todo técnico, além de ter seus preferidos, né, tem as suas avaliações por contratações. Por exemplo, teve aí o Maximiliano Silveira, que foi um pedido dele, agora ele vai embora e o Maximiliano tem até o final do ano. Não sei se vai poder jogar, não sei se vai jogar. É isso que acontece com o time do Santos. As contratações do time do Santos que aconteceram desde o começo do ano, foi mais de 20, pessoal, né? E desses, peneirando, dá para ver alguns que pode jogar, que merece vestir a camisa do time do Santos. Agora o resto deveria ter ido embora há muito tempo. Agora é um problema de gestão. E a partir daí, Vargas, quem será o técnico do time do Santos? Quem será? É o Marcelo Fernandes, pessoal. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Vai ficar como interino, vai treinar o time do Santos, principalmente amanhã. Eu acho que hoje o elenco principal está de folga, né? Pelo que jogou ontem, só vai treinar os caras que ficaram no banco de reservas como opção. E amanhã os treinamentos voltam normal para os dois lados e muito provavelmente vai ser o Presuntinho que vai treinar o time do Santos no sábado e no domingo para fazer o jogo importantíssimo. Vai para a Bahia jogar contra o time do Bahia, que goleou nessa rodada, que jogou também ontem juntamente com o Santos, mas que jogou em Curitiba e ganhou de goleada por 4-2. Santos tem uma tarefa difícil, tem uma missão difícil, os torcedores santistas não acreditam mais, são poucos ainda aqueles que acreditam. A gente que tem a missão de passar informação para você, só para você que acompanha o canal Vargas Santos TV, a gente sabe que tem outros canais que também faz a mesma coisa, mas rapaz do céu, é difícil a gente falar do Santos quando o Santos está nessa situação. Não tem muitas palavras a se acrescentar, a não ser um desânimo total da gente que tem obrigação, a gente tem que vir aqui, porque a gente gosta do Santos, mas que não é fácil, pessoal, não é fácil falar do Santos na situação em que o Santos se encontra no momento. Esse desânimo, né? Essa falta de perspectiva, a escalação que o Diego Aguirre fez ontem, com tanto tempo de treinamento, e as substituições, tirou lá o Jean Lucas. Não poderia ter tirado ele, mesmo que o cara não está andando dentro de campo. Tinha outros para tirar. A estreia como titular da posição, o Caissara, coitado, não foi bem, mas também foi muito provado que todos os jogos, todas as jogadas foram feitas em cima dele ali, principalmente o Arthur Gomes, que é um ex-jogador da base do time do Santos, que estava lá no Cruzeiro, né? Mas um time inseguro, um time que não tem treinador, que não tem pulso, né? Me parece não, ele não conhece a equipe do Santos, não sabe das tradições do time do Santos. Agora, o presidente Andrés Rueda, eu sei que é difícil, agora nós temos o Galo, e é importante dizer o seguinte, pessoal, essa contratação do Diego Aguirre não foi uma contratação pedida pelo Galo. O Galo chegou e na entrevista coletiva eu lembro muito bem que ele falou, e assim, eu agora acho que ele vai ter a oportunidade de trazer um técnico que ele confia. E agora, quem é esse técnico? Quem é que vai aceitar o time do Santos nessas condições? Porque é um desafio muito grande, né? E aceitar um time do Santos nessas condições, com essa pressão, né? Eu acho que o Diego Aguirre, tenho certeza, Diego Aguirre foi um dos técnicos que teve passagens
numa das passagens mais rápidas na equipe do Santos, né? Foram 5 partidas, 4 derrotas, 1 vitória, como havia dito, 12 gols tomados e 2 pró. É muito pouco realmente. Então, com esse retrospecto, né, com tudo isso que eu falei para você, eu acho que o mais prudente, pelo menos nesse exato momento, eu sei que tem muita gente que não concorda com o que eu vou dizer, a priori é que o Presuntinho seja o técnico do Santos para segunda-feira. O Santos vai ter que correr contra o tempo para tentar achar um técnico que aceita essa situação em que o Santos se encontra no momento. O Santos está na zona de rebaixamento. O Santos precisa de 2 rodadas para tentar alcançar o próximo colocado, que é o Goiás, que está com 25 pontos, e o time do Bahia, que também está com 25 pontos, sendo que o Santos, né, com 21, mesmo ganhando, não chegará a esses próximos candidatos aí ao rebaixamento. O Santos tem que fazer milagre, essa que é a verdade, né? Os jogadores do time do Santos têm que fazer milagres. E eu não vou nem avaliar um por um daquilo que aconteceu na partida de ontem. A gente tem informação que o Jean Lucas, quando ele foi substituído, ele saiu pé da vida, para mim não falar outra coisa aqui, pessoal. Então, é notório que existem coisas erradas também dentro do elenco do Santos, um desmando muito grande ali dentro, né? A gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente sabe que tem muitos jogadores ali que cobrem, repórteres, melhor dizendo, que cobrem a equipe do Santos, mas não é o 100% que eles trazem para a gente sabe disso. Agora é torcer para que a equipe do Santos, nesse final de semana, né, através aí do Presuntinho, ou que o Santos realmente, quando for contratar, contrate uma pessoa que tenha uma visão diferente, que respeite aí, pelo menos, um time arroz com feijão. E de repente ele pode até respeitar a tradição do time do Santos. Sim, eu sei que os jogadores não podem jogar naquela forma que os torcedores santistas gostam de ver, que é no ataque, jogando realmente muito forte, mas com esses pensamentos que os torcedores santistas estão tendo a respeito do jogador, eu não sei se eles vão conseguir. A pressão é grande, né? O desânimo é mais forte ainda, então o Santos vai precisar de muito, mas de muito, e principalmente do torcedor santista, para sair dessa situação. Abraço para você, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Notícia não é legal, muito provavelmente você já deve estar sabendo, né, que o Diego Aguirre já é ex-técnico do time do Santos, foi demitido. Eu estava vendo uma notícia hoje, eu estava dando aquela girada, que depois daquele resultado horrível do Santos, né, ontem lá na Vila Belmiro, que perdeu em casa de 3-0 para o Cruzeiro, já era mais ou menos esperado, né, ele não ia aguentar a pressão. E mais pelo que ele fez ontem na partida, pela escalação que ele colocou, pelo tempo de treinamento que ele teve, foi aí muitos dias, e o que a gente viu não foi absolutamente nada, foi mais do mesmo. Colocou jogadores que estavam no banco de reservas, que não era nem sombra daquilo que... Sabe o que acontece, pessoal? É difícil a gente explicar a respeito do que aconteceu com o Santos. Porque a gente que vive o Santos o dia a dia, a gente via verificando que nos treinamentos, Diego Aguirre foi fazendo várias mudanças técnicas, né, de esquema tático. Treinou 4-4-2, treinou 4-3-3, treinou 3-5-2, e assim a gente foi atualizando para vocês, sempre para você que acompanha o canal Vargas Santos TV. Mas isso não foi o suficiente para ele mudar a equipe. E além dele fazer substituições horríveis no intervalo e durante a partida, principalmente lá no segundo tempo, o time que começou o jogo também não foi agradável. Então, para que existe treinamento, né? Para que existe dias para treinar, que é uma coisa que todo treinador fala e precisa. Então, o que ele mostrou para a equipe do Santos foi que realmente ele não conhecia o elenco. Tinha lá os seus preferidos, como qualquer técnico tem, que morreu com esses jogadores, que é o caso do Lucas Braga, o próprio Speedy Mendonça, que não vem jogando absolutamente nada. Tem outros também, mas que não vale a pena, uma vez que ele já saiu, a gente não tem muito o que falar.
A partir desse momento a gente começa a fazer um retrospecto dos técnicos que já treinaram o time do Santos nessa gestão horrível do Andrés Rueda, né? Eu vou até enumerar ele aqui, mas eu acho que você já sabe. Ariel Roland, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fábio Bustos, Lisca, Odair Hellmann, Paulo Turra e agora o Diego Aguirre, que foi demitido do time do Santos. Inclusive já saiu no site oficial do clube, tá lá a demissão e tudo mais, falando que tiveram aquela conversa, aquela conversinha que você sabe que não convence ninguém, essa que é a verdade. E aí, sem falar desses técnicos, teve aqueles interinos, que foi o Marcelo Fernandes, que também é um técnico que foi recontratado, né? O presuntinho todo mundo sabe que já jogou na equipe do Santos, está no Santos, foi recontratado, está na comissão técnica. É provável que ele seja o técnico nessa próxima segunda-feira, que é o jogo contra o time do Bahia, que ganhou do time do Curitiba, jogando lá em Curitiba de 4-2. Teve também o Orlando Ribeiro, do Sub-20, que passou um cortado danado. Teve o Claudio Miro, que foi por um dia, rapaz. E sem falar do Cuca, que quando chegou o presidente do Santos, Andrés Rueda, ele já estava, né, na equipe do Santos. Depois ele não quis ficar e tudo mais. Então, olha, faz as contas. São 8 com 3, né? São 12 técnicos. 12 técnicos. E o retrospecto do Diego Aguirre, quando chegou na equipe do Santos? Já chegou tomando uma chabucada de 4, né? Do time do Fortaleza. Depois ganhou contra o time do Grêmio, que foi aquela vitória espetacular, aquele gol que o Pelé não deixou a bola sair e tudo mais. Depois do Campeonato Mineiro, que foi contra o Atlético, perdeu. Depois contra o time do América também perdeu. E também perdeu ontem contra o time do Cruzeiro. Então, nessa retrospectiva que foi muito negativa, de 5 jogos, pessoal, 5 jogos, o Santos ganhou apenas 1 e teve 4 derrotas. Olha, eu fiz as contas aqui, o Santos tomou 12 gols. E quais foram os gols que o Santos só fez? Foram 2. É muito pouco, pessoal. É muito pouco para um time que precisa desesperadamente ter vitórias para sair dessa zona de desconforto. Eu venho fazendo uma comparação com uma areia movediça. A cada situação que o Santos se encontra nesse momento, ele tenta sair, mas não consegue. A culpa é dos jogadores? É. A culpa é do treinador, principalmente do treinador, mas o mais falado e o que tem maior culpa de tudo isso, por toda essa história que eu estou falando aqui para você, é o presidente do Santos, o Andrés Rueda, né? Que, dito por muitos, inclusive por mim, é um dos piores, se não for o pior gerente, né? Um pior administrador, pior presidente do time do Santos até o presente momento. Então, depois da entrevista coletiva que eu vi também do Diego Aguirre, de cabisbaixo, falando, parece que estava em outro mundo, né? Parecia que não era com ele que ele estava falando. Tipo assim, ele falava uma coisa, mas não passou convencimento nenhum, não passou segurança nenhuma a respeito do time do Santos. Sem falar que eu venho falando nos meus conteúdos aqui que todo técnico, além de ter seus preferidos, né, tem as suas avaliações por contratações. Por exemplo, teve aí o Maximiliano Silveira, que foi um pedido dele, agora ele vai embora e o Maximiliano tem até o final do ano. Não sei se vai poder jogar, não sei se vai jogar. É isso que acontece com o time do Santos. As contratações do time do Santos que aconteceram desde o começo do ano, foi mais de 20, pessoal, né? E desses, peneirando, dá para ver alguns que pode jogar, que merece vestir a camisa do time do Santos. Agora o resto deveria ter ido embora há muito tempo. Agora é um problema de gestão. E a partir daí, Vargas, quem será o técnico do time do Santos? Quem será? É o Marcelo Fernandes, pessoal. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Vai ficar como interino, vai treinar o time do Santos, principalmente amanhã. Eu acho que hoje o elenco principal está de folga, né? Pelo que jogou ontem, só vai treinar os caras que ficaram no banco de reservas como opção. E amanhã os treinamentos voltam normal para os dois lados
e muito provavelmente vai ser o Presuntinho que vai treinar o time do Santos no sábado e no domingo para fazer o jogo importantíssimo. Vai para a Bahia jogar contra o time do Bahia, que goleou nessa rodada, que jogou também ontem juntamente com o Santos, mas que jogou em Curitiba e ganhou de goleada por 4-2. Santos tem uma tarefa difícil, tem uma missão difícil, os torcedores santistas não acreditam mais, são poucos ainda aqueles que acreditam. A gente que tem a missão de passar informação para você, só para você que acompanha o canal Vargas Santos TV, a gente sabe que tem outros canais que também faz a mesma coisa, mas rapaz do céu, é difícil a gente falar do Santos quando o Santos está nessa situação. Não tem muitas palavras a se acrescentar, a não ser um desânimo total da gente que tem obrigação, a gente tem que vir aqui, porque a gente gosta do Santos, mas que não é fácil, pessoal, não é fácil falar do Santos na situação em que o Santos se encontra no momento. Esse desânimo, né? Essa falta de perspectiva, a escalação que o Diego Aguirre fez ontem, com tanto tempo de treinamento, e as substituições, tirou lá o Jean Lucas. Não poderia ter tirado ele, mesmo que o cara não está andando dentro de campo. Tinha outros para tirar. A estreia como titular da posição, o Caissara, coitado, não foi bem, mas também foi muito provado que todos os jogos, todas as jogadas foram feitas em cima dele ali, principalmente o Arthur Gomes, que é um ex-jogador da base do time do Santos, que estava lá no Cruzeiro, né? Mas um time inseguro, um time que não tem treinador, que não tem impulso, né? Me parece não, ele não conhece a equipe do Santos, não sabe das tradições do time do Santos. Agora, o presidente André Zueda, eu sei que é difícil, agora nós temos o Galo, e é importante dizer o seguinte, pessoal, essa contratação do Diego Aguirre não foi uma contratação pedida pelo Galo. O Galo chegou e na entrevista coletiva, eu lembro muito bem que ele falou, e assim, eu agora acho que ele vai ter a oportunidade de trazer um técnico que ele confia. E agora, quem é esse técnico? Quem é que vai aceitar o time do Santos nessas condições? Porque é um desafio muito grande, né? E aceitar um time do Santos nessas condições, com essa pressão, né? Eu acho que o Diego Aguirre, tenho certeza, Diego Aguirre foi um dos técnicos que teve passagens, uma das passagens mais rápidas na equipe do Santos, né? Foram 5 partidas, 4 derrotas, 1 vitória, como havia dito, 12 gols tomados e 2 pró. É muito pouco realmente. Então, com esse retrospecto, né, com tudo isso que eu falei para você, eu acho que o mais prudente, pelo menos nesse exato momento, eu sei que tem muita gente que não concorda com o que eu vou dizer, a priori é que o Presuntinho seja o técnico do Santos para segunda-feira. O Santos vai ter que correr contra o tempo para tentar achar um técnico que aceita essa situação em que o Santos se encontra no momento. O Santos está na zona de rebaixamento, o Santos precisa de 2 rodadas para tentar alcançar o próximo colocado, que é o Goiás, que está com 25 pontos, e o time do Bahia, que também está com 25 pontos, sendo que o Santos, né, com 21, mesmo ganhando, não chegará a esses próximos candidatos aí ao rebaixamento. O Santos tem que fazer milagre, essa que é a verdade, né? Os jogadores do time do Santos têm que fazer milagres. E eu não vou nem avaliar um por um daquilo que aconteceu na partida de ontem. A gente tem informação que o Jean Lucas, quando ele foi substituído, ele saiu pé da vida, para mim não falar outra coisa aqui, pessoal. Então, é notório que existem coisas erradas também dentro do elenco do Santos, um desmando muito grande ali dentro, né? A gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente sabe que tem muitos jogadores ali que cobrem, repórteres, melhor dizendo, que cobrem a equipe do Santos, mas não é o 100% que eles trazem para a gente sabe disso. Agora é torcer para que a equipe do Santos, nesse final de semana, né, através aí do Presuntinho, ou que o Santos realmente, quando for contratar, contrate uma pessoa que tenha uma visão diferente, que respeite aí, pelo menos, um time arroz com feijão, e de repente ele pode até respeitar
a tradição do time do Santos. Sim, eu sei que os jogadores não podem jogar naquela forma que o torcedor santista gosta de ver, que é no ataque, jogando realmente muito forte, mas com esses pensamentos que os torcedores santistas estão tendo a respeito do jogador, eu não sei se eles vão conseguir. A pressão é grande, né? O desânimo é mais forte ainda, então o Santos vai precisar de muito, mas de muito, e principalmente do torcedor santista, para sair dessa situação. Abraço para você, tchau.